questão número 5 está aqui com a correção, porque o enunciado original não funcionou, ela foi anulada essa questão, né? É o professor que bolou essa questão, ele deu uma cochilada aqui na hora de criar a questão, e ele pensou em equação polinomial de grau n, mas ele escreveu equação linear de grau n. Que isso? Fazer equação linear é... Equação linear é equação do primeiro grau, de grau n. Não tem como isso, né? Então essa questão foi anulada. Então tá aqui corrigida. Sobre uma equação polinomial de grau n e coeficientes reais. A gente normalmente trabalha com equação polinomial de coeficientes reais. Agora, se não for falado nada, você tem que supor que são coeficientes complexos, né? O caso geral. Mas ele está restringindo aqui a coeficientes reais. Tudo bem. Então, sobre uma equação polinomial de grau n com coeficientes reais, é incorreto afirmar. O que é incorreto aqui? Primeiro, vai ter n raízes complexas? Está certo isso? Sim! Isso aqui é o teorema fundamental da álgebra, né? Um polinômio de grau n tem n raízes, que poderão ser reais ou complexas. No caso geral, complexas. Então, essa primeira aqui está correta. Segundo, se n for ímpar, sempre terá ao menos uma raiz real. Bom, isso aqui acontece, isso aqui está correto quando você tem coeficientes reais, tá? Se você não falar isso aqui, que tem coeficientes reais, isso aqui estaria errado. Mas ele tem coeficientes reais. Se n for ímpar, vai ter pelo menos uma raiz real. Sabe por quê? Se você pensar em valores desde o menos infinito até o mais infinito, e você tem um n ímpar, quer dizer, um polinômio de grau ímpar. Quanto que vai ser o polinômio de grau ímpar, o valor desse polinômio, quando você tiver o x valendo infinito? Você vai ter o polinômio valendo mais infinito. E quando n for ímpar e você tiver o x igual a menos infinito para cá, você vai ter o polinômio valendo também menos infinito. Quer dizer, essa curva é uma curva contínua. Ela começa lá em menos infinito e ela vai aumentando e ela chega até mais infinito. Tem uma hora que ela vai cruzar o eixo x, ou seja, ela tem pelo menos uma raiz real. Com certeza, uma raiz real tem. Então, o polinômio de grau ímpar, de coeficientes reais, sempre vai ter pelo menos uma raiz real. Isso aqui está certo. Se n for ímpar, sempre terá ao menos uma raiz real. Isso aqui está corretíssimo. Letra C, se o número complexo a mais bi com b diferente de zero for raiz, então o seu conjugado também o será. É, porque quando você tem, isso também vem do seu estudo de teoria dos polinômios, né? Quando você tem um polinômio de coeficientes reais, as raízes complexas, elas aparecem aos pares. Quer dizer, se você tem uma raiz, por exemplo, 3 mais 2i, você vai ter também uma raiz 3 menos 2i. Mas isso só vale quando os coeficientes do seu polinômio são coeficientes reais, como ele está falando aqui, tá? Teve uma questão na prova da EA que eles usaram isso aqui, mas eles esqueceram de dizer que eram coeficientes reais. Só falou que era um polinômio. Então, pelo certo, a questão tinha que ser anulada, porque ele não disse. Se você tiver um polinômio de coeficientes complexos, aí você não tem obrigação de ter essas raízes conjugadas. Mas se os coeficientes forem reais, isso aqui sempre acontece. Quer ver? Um caso simples, uma equação do segundo grau com delta negativo. Você vai ter menos b mais ou menos a raiz de delta e um delta negativo sobre 2a. Então isso aqui vai te dar origem a duas raízes conjugadas. Se você tiver o delta negativo, você vai ter uma parte complexa com o sinal mais e essa mesma parte complexa com o sinal menos. Então daí surgem as raízes conjugadas. Os complexos conjugados, né? Então, se o número complexo a mais bi for raiz, o seu conjugado também o será. Quer dizer, o a menos bi.
Então isso aqui também está correto, e isso vem lá da teoria dos polinômios. Bom, a equação não pode ter raízes repetidas, isso aqui está errado. Qualquer equação pode ter raízes repetidas, qual é o problema? É só você ter um fator, por exemplo, x menos 2 ao quadrado, por exemplo. X menos 2 ao quadrado igual a 0. Isso aqui é um exemplo de equação polinomial, que por acaso é do segundo grau, de coeficientes reais, e você tem a raiz 2, que é uma raiz dupla, é uma raiz repetida, né? Se você for resolver essa equação, você vai achar o delta igual a 0, delta igual a 0 quer dizer raízes reais iguais, pronto, raiz repetida. Então a equação pode ter raízes repetidas, sim senhor. É errado dizer que não pode, então isso aqui é errado. Esse não aqui está errado. Ela pode ter raiz sim, então a letra D é a opção incorreta. Essa letra E aqui, olha aqui, uma equação acima de grau 4 pode ter todas as raízes reais? Sim. Você pode ter uma equação assim, ó, x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 5 ao quadrado igual a 0. Pronto, isso aqui é uma equação de grau 5. Todas as raízes são reais. Ele falou aqui, uma equação acima de grau 4 pode ter todas as raízes reais? Pode, perfeitamente, não tem problema nenhum. Você pode ter todas as raízes reais numa equação, independentemente do grau. Então isso aqui está correto também. Tudo certo, com exceção dessa letra D. Então, a resposta correta é a letra D de delta.